Bem-vindo à Feira USP de Profissões. Meu nome é Marcos Pérez, eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Sanfran, do Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, uma instituição com mais de 190 anos, que está de braços abertos para recebê-los. Vamos conhecer um pouco dessa história, um pouco do que é estudar na Sanfran, e na esperança de recebê-los aqui no ano que vem. Venham comigo, vamos conhecer um pouquinho da Sanfran. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Charles William McNaughton, eu sou advogado, eu sou pós-doutorando pela São Francisco, pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, na São Francisco. E minha profissão, eu sou advogado tributarista, Advogado tributarista lida com os tributos, que são os impostos, as taxas, as contribuições, etc. E eu me formei em 2002, então já faz um tempinho, e trabalho desde então advogando. A Faculdade de Direito, ela dá uma base muito boa, porque ela explica como funciona o sistema jurídico. O que é o sistema jurídico? É o conjunto de regras que regem a nossa sociedade. Então, a Faculdade de Direito ela tem tanto matérias que explicam como funciona o nosso Estado, as matérias de direito público, direito constitucional, que explicam as regras da Constituição, direito administrativo, que explica como o Estado deve agir, como também outras disciplinas que regem também a nossa vida, principalmente o direito civil, que rege a relação entre os particulares, direito do trabalho, que rege as relações trabalhistas, direito processual, que rege como se dão as disputas judiciais e assim por diante. Então, a Faculdade de Direito, ela te dá uma base muito boa, porque você entende como funcionam as regras jurídicas, Isso te dá um modo de enxergar a realidade muito diferenciado, porque se compreende o que está acontecendo. Bom, a Faculdade de Direito, ela também te dá uma margem muito boa em termos de profissão, porque tem uma margem muito ampla de diferentes profissões que você pode fazer cursando a Faculdade de Direito. Então, por exemplo, uma pergunta aqui do Daniel Pinheiro, se é possível ter uma carreira internacional no mundo do direito a ponto de ser expatriado, ou a própria natureza do curso impede isso. Sim, Daniel Pinheiro, é perfeitamente possível. Eu, por exemplo, tive um sócio que fez o escritório comigo, e hoje ele advoga em Chicago, por exemplo. Como é que ele fez isso? Claro que ele teve que fazer um curso complementar, ele tem que fazer um LLM em Chicago, mas fazendo isso, ele, graças à Faculdade de Direito e as bases que a faculdade entregaram para ele, ele pôde viajar para o exterior. Eu tenho muito amigo que que trabalha em escritórios americanos, ajudam brasileiros lá nos Estados Unidos ou na Europa. Então, sim, é perfeitamente possível uma vida internacional com direito. Então, em termos da... Eu vou pedir para o Fábio passar a última pergunta novamente, se ele puder passar. A carreira de diplomata é uma carreira muito interessante. Você tem que ser aprovado, numa prova dificílima, do Instituto Rio Branco, mas é muito interessante porque ela te exige uma bagagem cultural muito grande para ser aprovado. E com a carreira de diplomata, você representa o Brasil, junto a diferentes países, vai trabalhar no Itamaraty, você tem uma carreira diplomática que você vai seguindo, tu pode chegar até cônsul, embaixador, é uma carreira que muitas vezes você tem a parte técnica no Brasil, mas o diplomata de carreira, muitas vezes, ele viaja o mundo inteiro, representando o país. Então, é uma carreira que exige uma formação cultural, uma formação cosmopolita muito importante, e, ao mesmo tempo, muitas vezes, flexibilidade, porque tem pessoas que viajam o mundo inteiro. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é diplomata, e ele viaja o mundo inteiro representando o Brasil na diplomacia. É uma carreira interessantíssima,
para quem tiver interesse, não precisa necessariamente fazer direito para ingressar na diplomacia, mas, evidentemente, a carreira jurídica dá uma base muito importante para quem quer seguir nessa carreira de diplomata. Mas, também, no direito tributário, por exemplo, pergunta da Alicia Santos da Silva, onde é possível trabalhar com direito tributário? Bom, você pode advogar, né, complementando a pergunta da Laura Haddad, como que é a atuação do advogado tributarista. O advogado tributarista, ele representa os contribuintes perante o Estado. Quando eu digo Estado, eu digo União, Distrito Federal, municípios, assim por diante. Como é que é essa representação? Às vezes, um contribuinte ele pode sofrer uma cobrança de um tributo. Então, por exemplo, ele cai na chamada malha fina do imposto de renda da pessoa física. Não sei se já ouviram falar, mas ele apresenta uma declaração do imposto de renda, por exemplo, e a União diz, olha, contribuinte, você fez a sua declaração errada, vou te cobrar uma multa. Então, uma das atividades do advogado tributarista é defender aquele contribuinte que sofreu uma penalidade, sofreu uma cobrança de imposto, tanto judicialmente, ingressando com uma ação judicial, como na esfera administrativa, né, entrando com uma defesa administrativa. O tributarista também pode ter uma atuação consultiva, né? Então, ele explica para os contribuintes como eles devem pagar os seus impostos, como eles devem pagar os seus tributos. Então, uma empresa vai fazer uma operação, por exemplo, instalando uma sede nova num local tal, ela quer saber quanto que isso vai gerar de impacto tributário. O tributarista faz um estudo e explica como ela deve recolher os seus impostos, os seus tributos. O tributarista também pode ir para a carreira pública. Ele pode virar um procurador, por exemplo, e defender o Estado contra os contribuintes, então cobrando os impostos judicialmente. Então, contribuintes que não pagam impostos, o Estado entra com uma ação chamada execução fiscal, e o procurador, né, que é um advogado concursado, representando estados, Distrito Federal, União e municípios, ele defende. E também pode ser um magistrado, né? Você pode fazer um concurso público, ser um juiz, e muitos juízes trabalham na área pública, julgando a ação relacionada a impostos. A Vitória Soares perguntou quando eu tive certeza que eu queria fazer direito. Olha, eu tive essa certeza quando eu estava no ensino médio. Eu sempre gostei de argumentar. Na escola, eu gostava de fazer debates, gostava de pensar, de argumentar com os outros. Isso é na carreira jurídica, principalmente no contencioso, que é a parte que você lida com o processo judicial, você lida muito com argumentação. Então, como eu tinha essa preferência na faculdade por argumentar, uma boa briga argumentativa, eu escolhi fazer direito. Claro que meu pai era advogado, eu vi a atuação dele, isso me inspirou. Mas foi uma carreira que eu não me arrependi de ter seguido, né? A Isabela me perguntou se o vestibulando tem a possibilidade de assistir alguma aula do curso antes de se decidir. Sem dúvida. O que eu aconselho é você ir até uma faculdade, ver na internet a carreira de aulas, etc., pode tanto mandar um e-mail antes para o professor, que deve estar disponibilizado no site, ou até, indo no início da aula, pergunta para o professor, peça licença e fala, olha, eu sou aqui uma estudante do ensino médio, gostaria de assistir uma aula. Meu pai se formou, eu era criança, então ele me levava para assistir as aulas com ele, então eu assistia quando eu era criança, e eu tenho certeza que os professores vão concordar. Claro que não pode lotar a classe com pessoas de fora, mas eu tenho certeza que praticamente vocês vão sim permitir. Olha, a língua portuguesa é importante sim para o direito. Agora, para a língua portuguesa, como você pode aprimorar? Lendo. Se você gosta de ler, eu acho que você tem que ter uma linguagem jurídica, não é uma linguagem comum do cotidiano. Então, se você gosta de ler, leia bastante, que seu português vai melhorar. Agora, se não tem a menor aptidão com leitura, se você não gosta, se não é sua praia, não gosta de ler, não gosta de falar, não gosta de escrever, digamos assim, aí realmente fica mais difícil. Mas a dificuldade na escola, às vezes, não reflete a dificuldade na carreira jurídica, porque a pessoa curiosa, que tem interesse, que vai lendo, que vai se aprofundando, ela consegue evoluir, né? O importante é ter interesse, é escolher algo que você goste, né? Isso é fundamental. A Laura está me perguntando onde você pode trabalhar na área de direito empresarial. Bom, na área de direito empresarial é muito amplo. Você pode trabalhar tanto no escritório de advocacia, ajudando empresas,
Então, empresas vêm fazer consultas ou, de repente, pedir para vocês defendê-la num processo judicial. Então, o escritório de advocacia é um campo. Como você pode também atuar na própria empresa. Então, há advogados, pessoas formadas em direito, que viram executivos de empresa. Eles viram advogados internos da empresa, né, auxiliam, inclusive, na gestão de escritórios. Então, eles contratam escritórios para entrar com a ação judicial, mas eles que fazem um meio de campo entre o escritório e a empresa. Então, eles ajudam os outros executivos da empresa a tomar decisões jurídicas. A carreira jurídica dentro da empresa é muito, muito interessante, né? Você pode virar até um diretor jurídico, conforme o caso, ou, às vezes, tem gente que acaba expandindo ainda mais e sai da carreira jurídica propriamente dita dentro da empresa e vira um executivo em outras áreas. Isso acontece também porque o direito dá uma base ampla. Então, o direito empresarial, eu diria que tem esses dois campos, né? Tanto trabalhar no escritório de advocacia, como trabalhar numa empresa. Se eu for fazer faculdade, a Anitta Franchini perguntou se ela fizer faculdade em outro país e queria exercer minha profissão no Brasil, eu teria que fazer a prova da OAB? Olha, todo mundo que quer advogar no Brasil tem que ter a prova da OAB. Quanto à pergunta se a prova da OAB é um bicho de 7 cabeças mesmo, eu diria o seguinte, a maioria das pessoas que faz, existe muita reprovação, mas é uma prova que, se você fizer uma boa faculdade, estiver bem preparado, é plenamente possível passar, tá? É uma prova que exige então, aquela pessoa que se dedica à faculdade, que faz um estágio, né? Que tem uma vida prática, a faculdade propicia isso, né? Você já fazer um estágio, começar a conhecer a profissão dentro da faculdade e se dedicar efetivamente, não tem problema nenhum ser aprovado. É mais fácil passar na prova da OAB, muito mais fácil do que passar, por exemplo, em alguns vestibulares, tá? Alguns concursos públicos são muito mais difíceis que a OAB até, por exemplo. Então, desde que você se dedique bem, faça uma boa faculdade, né, e tenha também uma atuação prática durante a faculdade, não vai ter problema nenhum. Pode não passar de primeira, mas tenta o ano seguinte, não há problema nenhum. As pessoas acabam, uma hora mais cedo ou mais tarde, grande maioria das pessoas bem formadas, né, bem preparadas, acabam sendo aprovadas na OAB. O Maurício perguntou se é estudado na graduação de Direito Internacional. Sim, é estudado tanto no Direito Internacional privado, que lida com contratos internacionais, como no Direito Internacional público. Então, é cadeira, sim, na Faculdade de Direito, e é muito interessante para quem quer ter essa atuação, né? Às vezes, na vida, com o mundo mais globalizado, a gente lida muito com direitos internacionais. Então, por exemplo, eu tenho muito cliente do exterior que vem investir no Brasil, ou às vezes cliente brasileiro que vai investir no exterior. E daí você tem diversas normas de direito comercial, o direito tributário até, por exemplo, que você acaba tendo que aplicar tratados, né, e outras normas de direito internacional. E a faculdade te dá, sim, essa matéria. Depois, evidentemente, você vai complementando o seu conhecimento com a prática, né, e também com cursos de pós-graduação, ou até um mestrado e doutorado. Sobre a pós-graduação, mestrado e doutorado, bom, a pós-graduação, ela tem a pós-graduação lato sensu e a stricto sensu, que é o mestrado e doutorado. A pós-graduação lato sensu, você vira um especialista em alguma área. Eu, por exemplo, me especializei em direito tributário. Então, é um estudo muito mais aprofundado do que na faculdade. O mestrado e doutorado, eu sou apaixonado, principalmente para quem quer ter uma formação acadêmica, para quem quer dar aula, ser um professor, né, ou ter um estudo mais aprofundado, mestrado e doutorado é muito, muito interessante. Você tem que ter uma dedicação muito grande para o mestrado e doutorado, tem que gostar muito de estudar e escolher um tema apaixonante que você queira escrever uma tese, uma dissertação sobre aquele tema, né? Então, para quem quer advogar no dia a dia, muita gente não faz um mestrado e doutorado e não tem problema, mas quem quer se aprofundar e principalmente ter uma vida acadêmica, o mestrado e doutorado é bastante recomendado. Bom, as maiores dificuldades no curso de Direito, a minha maior dificuldade, para ser bem sincero, foi no início, porque no início do curso, você muitas vezes tem aulas mais genéricas, que são essenciais para o curso, porque elas são aulas de base, mas você ainda não está entendendo muito bem aonde vai chegar, muitas vezes, né? Então, alguns demoram para se adaptar, por exemplo, outros não.
mas alguns demoram para se adaptar, porque justamente não entenderam ainda muito bem para onde aquilo vai levar, né? Mas, passada essa primeira fase, eu digo que é apaixonante, pelo menos eu me apaixonei. E na carreira jurídica, acho que a principal dificuldade é a falta de experiência que o advogado júnior tem no começo. Ele acabou de sair da faculdade, mas há muito conhecimento prático que ele vai acabando ganhando com a experiência, né? A Gessilene diz se perguntou se há programas de intercâmbio em outros países, inclusive da USP. Sim, a USP é uma faculdade bem ativa com esse programa de intercâmbio, principalmente mestrado, doutorado, por exemplo, tem bastante. Aconselho que vocês procurem depois que ingressarem na faculdade para se informarem melhor, mas sim, a USP é uma das faculdades a Faculdade de Direito da USP é uma das mais ativas em programas de intercâmbio, é muito interessante a experiência internacional, né, às vezes tem aqueles programas sanduíche, que a gente chama, curso um pouco numa faculdade lá fora, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, e volta para o Brasil. Existem vários convênios muito interessantes. O Pedro Donadio como me pergunta se dá uma carreira humanitária dentro do direito, com trabalhos na ONU e outras organizações, por exemplo. Sim, é possível, porque o direito ele te dá uma base em termos de legislação que ele ajuda numa carreira humanitária. Você aprende direitos humanos, você aprende direitos fundamentais, direitos constitucionais, que isso te dá uma base para uma carreira humanitária na ONU. Essa carreira não necessariamente você precisa ter o direito, mas o direito dá uma base, você tem algo a mais para cursar uma carreira dessas, né? Você tem a base jurídica para cursar. Então, sim, eu não tenho dúvida que a faculdade de Direito pode te dar uma base para quem quiser entrar numa carreira humanitária na ONU, por exemplo. Promotoria é uma carreira muito interessante. A Thaís Pinheiro perguntou. Ela depende de um concurso público, um concurso difícil de ser aprovado, e o promotor, ele defende o Estado, né, contra pessoas que realizam crimes, né, atos típicos, que a gente chama de crimes. Então, o promotor, ele acusa, ele tem um papel de acusar, defender a ordem pública, acusando aquelas pessoas, dentro, evidentemente, do interesse público, né, dentro do direito, ou também, existe a promotoria em outras áreas, não só na área criminal, né, existe promotoria, por exemplo, defendendo o meio ambiente, né, existem promotorias defendendo direitos difusos. Então, o promotor é uma área, carreira jurídica, que atua defendendo os interesses públicos em várias áreas, entre elas a mais famosa, digamos assim, a área criminal, né, em que o promotor entra com uma denúncia em face de... o que é a denúncia? A ação criminal, em face de pessoas que cometem crimes, defendendo a ordem pública, né, para que aquelas pessoas não fiquem sem uma punição, né? O direito, ele vive muito com a chamada sanção. O que é a sanção? É um castigo. Então, o direito só funciona porque existe sanção para quem descumpre as suas normas. Então, o promotor, ele tem essa função muito importante. E, do outro lado, quem está sendo acusado por um promotor busca um advogado para se defender. Na área tributária, no âmbito jurídico, então você pode ser tanto um advogado tributarista, defendendo empresas, defendendo contribuintes, trabalhar tanto em escritórios como nas próprias empresas, internamente. Você pode ser, por exemplo, ser um auditor da Receita Federal, do Estado, vir um fiscal. O que o fiscal faz? Ele audita as empresas, os contribuintes, para verificar se eles recolheram corretamente seus tributos. E se eles não recolheram corretamente seus tributos, um fiscal entra com uma cobrança de impostos, ele apresenta o que a gente chama de auto de infração, para cobrar impostos daquelas pessoas que não pagaram devidamente os seus tributos. Você pode também, como eu já disse, ser um procurador, né? Ou seja, defender o Estado, a União ou os municípios contra contribuintes que não pagaram impostos. E você entra com uma ação judicial que chama execução fiscal. Existe também, na área tributária, uma carreira que é juiz administrativo. Eu, por exemplo, sou juiz do chamado Tribunal de Impostos e Taxas. O que acontece? Às vezes o contribuinte ele é autuado, sofre uma cobrança, e ele se defende na administração pública, né, no próprio Poder Executivo, e entra com uma defesa. Então, por exemplo, às vezes uma empresa tem um auto de infração de CMS. Então, o fisco estadual cobra aquela empresa por ter deixado de recolher o imposto sobre venda de mercadorias.
O contribuinte, às vezes, faz uma defesa, fala, olha, esse imposto aqui é indevido, por isso, né, aplicando essa regra tal, a lei tal, verifica-se que esse imposto não deveria ser cobrado. O juiz administrativo vai lá e julga esse tipo de cobrança, né, analisa os argumentos do contribuinte, analisa os argumentos do fisco, que também vai se defender, e eventualmente julga. Então, você tem o tributarista, você tem o campo do advogado privado, que atua para empresas ou para pessoas físicas, você tem o campo de quem trabalha na própria empresa, ou você tem esse campo do direito público. A área do mercado financeiro é muito... A área jurídica tem muito essa área. Aí você tem vários campos. Por exemplo, você pode trabalhar com mercado de capitais. O que é o mercado de capitais? É uma área que lida justamente com direito, com o mercado financeiro. Então, por exemplo, você lida com a IPO, que é uma empresa que abre o capital, você lida com emissão de títulos e valores imobiliários, que são títulos que as empresas emitem para a captação de dinheiro, né? Então, você ajuda fundos de investimento, você ajuda grandes investidores. Então, essa área de mercado de capitais é a área para quem quer trabalhar no mercado financeiro, ou até a área tributária também. Então, você pode auxiliar, por exemplo, ser especialista em tributação sobre o mercado financeiro. Qual que é o impacto do imposto sobre a renda numa operação, por exemplo, de opção, né? Mercado de opção. Como é que funciona a tributação? Se orienta, e assim por diante. Existe também um mercado tributarista em que as corretoras, a Bolsa de Valores, são autuadas pelo fisco, por exemplo, né? Recebem cobranças de impostos, e o advogado tributarista ajuda na defesa, né? As corretoras e outros players que trabalham no mercado financeiro. A Helena perguntou mudanças que a pandemia gerou nos direitos e na carreira jurídica. Olha, eu acho que a pandemia está auxiliando uma questão de tecnologia. Por exemplo, essa feira jurídica, essa feira de carreira de profissões que vocês estão presenciando agora, certamente no passado seria ao vivo. A gente estaria conversando possivelmente presencialmente. Eu, como professor, estou dando aula online para alunos que não estaria dando aula presencial, tenho reuniões com clientes online, existe até julgamentos que são online por plataformas como essa, e não está muito claro ainda o que veio para ficar ou não, né? Porque essas mudanças, a gente ganha tempo com elas, então a gente não precisa se deslocar das nossas casas, a gente ganha muitas facilidades. Agora, o contato humano é muito importante. Então, a gente precisa ver um pouco o que veio para ficar ou não, mas com certeza houve um avanço na tecnologia. Eu, por exemplo, no meu escritório, estou implantando, nesses meses, um trabalho de home office. Então, os advogados, a gente se reúne todo dia, né, por essas plataformas online, a gente tem reuniões com clientes online, a gente, enfim, documentação, né, tudo sendo escaneado, fazendo upload de documentos, etc. Né? Isso mudou bastante com a pandemia. Eu acho que muita coisa veio para ficar, acho que vai ter menos reunião presencial, eu acho que os tribunais vão ficar cada vez mais tecnológicos, estou conseguindo despachar, conversar com o juiz online, isso é muito interessante. Bom, questão de emprego, né, Gessilene pergunta sobre empresas, tem muitas oportunidades de trabalho, eu diria que sim. Por quê? Porque é muito amplo. Então, você pode ser advogado, e advogado você pode advogar em várias áreas, direito do trabalho, direito tributário, direito criminal, direito civil, que lida com a relação dos particulares, direito público, que lida com a relação com o Estado, e assim por diante. Você pode trabalhar nas próprias empresas, como advogado interno das empresas, você pode ser o que a gente chama de generalista, que sabe um pouquinho de tudo. Você pode também prestar um concurso público, então você pode virar um juiz, que é aquele que julga casos, pode virar um promotor, né, que é aquele que vai, no criminal é quem vai acusar, você pode virar um procurador, né, que é defender o Estado, você faz um concurso público que vai defender o Estado em demandas judiciais, ou você pode até sair da carreira jurídica, empreender, por exemplo, porque o direito te dá uma base que você não aplica, às vezes, diretamente, mas você sabe como agir, ele te dá uma base muito grande. Então, é muito, muito amplo, muito amplo. Às vezes, você não arranja um emprego, você advoga por conta própria, né, e vai atrás de clientes. A Laura Lacerda pergunta se é muito difícil escrever o TCC, como eu fiz para escolher um tema. Olha, Laura, eu, na minha vida, fiz vários TCCs, porque eu acabei a faculdade, depois fiz uma pós-graduação, mestrado, doutorado, tem
escrever teses, etc. Eu, particularmente, eu gosto de escrever. No direito, isso é legal. Quem gosta de escrever é bom ir para a área jurídica. Agora, para escrever um TCC, um trabalho de conclusão de curso, o que eu aconselho é escolher um tema que você adore, sabe? Aquele tema que seja gostoso, que te instiga, que você queira se debruçar e pesquisar sobre aquele tema. Então, o que eu aconselho sempre na carreira é isso, é fazer algo que você tem amor, paixão por aquilo que você está fazendo, inclusive o TCC. Se ele escolher um tema chato, algo que você não queira escrever, que você ache, puxa vida, vou ter que escrever isso agora, daí não vai para frente, né? O Pedro Cobo perguntou se eu já pensei em desistir do curso. Eu diria que no começo, logo no primeiro ano, às vezes eu ficava com dúvida, puxa vida, será que era... Nunca pensei em desistir, mas às vezes eu me questionava, será que eu vou trabalhar mesmo na vida jurídica? Será que era isso? Mas depois, na hora que eu entendi como o direito funciona, eu vi que era isso que eu gostava, era isso que eu queria. Se por acaso se assustarem ou tiver dificuldade no início do curso, tenham paciência, porque o direito, ele é muito amplo, mas ele para quem gosta de ler, de argumentar, de estudar, ou de resolver problemas. O direito está muito relacionado a resolver problemas dos outros, né? Então, às vezes, pessoas que vêm com problemas difíceis, você vai lá e resolve, e você cria uma satisfação na vida das pessoas. É muito legal o retorno que você dá para as pessoas, porque as pessoas vêm com um problema que elas não sabem resolver na vida delas, né? Elas estão muitas vezes desesperadas, e você dá uma solução que você tira um problema da vida delas. Então, um advogado, alguém na área jurídica, é um grande resolvedor de problemas, né? Então, eu diria que tenha na faculdade de Direito, se por acaso no começo não for aquilo que eu estava esperando, tenha um pouco de paciência, porque ela é muito interessante, ela é muito ampla, ela te dá uma bagagem muito grande para várias profissões diferentes, né? Como eu vinha dizendo. Bom, com relação à área de direito que tem mais relação com as carreiras exatas, que utiliza mais a matemática. Bom, aí vai depender um pouquinho de como você vai atuar. Não é a carreira em si, mas como você vai atuar muitas vezes na carreira. Por exemplo, eu, como tributarista, tem tributaristas que lidam mais com conceitos, com ideias, ou tributaristas que ajudam na apuração de impostos. Esses tributaristas que ajudam com a apuração de impostos, por exemplo, então como a empresa vai recolher o imposto, ele trabalha mais com exatas, né? Você pode trabalhar na área de direito financeiro, por exemplo, né? E faz estimativas do impacto fiscal, né? Como é que está o Estado, se o Estado vai ter um impacto fiscal com a arrecadação do Estado frente às despesas, e assim por diante. Então, depende muito da área do direito, mas de certos pontos na carreira jurídica que você, sim, envolve trabalhar com exatas. Agora, exatas é importantíssimo para tudo. Quem tem exatas tá acima dos outros. Até para empreender, se quiser abrir sua história de advocacia, se souber exatas, vai te ajudar. Então, você pode aplicar em toda a área do direito exatas, né? Exatas é algo de base, que é muito importante. Advogado que morre de medo, foge de exatas, né? Igual o diabo foge da cruz, mas você pode sim aplicar em toda a área do direito, é algo muito, exatas é muito importante, dá uma base muito interessante para a carreira jurídica. A gente está aqui quase finalizando, né? Gostaria de agradecer, mas eu gostaria de voltar a dizer que o direito dá uma base muito boa como cidadão, dá uma base muito ampla para várias carreiras. Você com direito estuda como funcionam as regras que regem a nossa sociedade, então mesmo que você não advogue, não vá para a carreira jurídica, ele te dá um modo de ver o mundo que é diferenciado, porque você entende como as coisas estão acontecendo sob um ponto de vista jurídico, né? Então, eu acho que isso é muito, muito, muito interessante, é uma carreira que eu recomendo a todos, e o que eu recomendo é que, independente da carreira que vocês fizerem, façam com amor, façam aquilo que vocês gostem, porque se vocês se dedicarem de coração, sabe, aquilo vai dar certo, não tem como dar certo. Eu desejo muita boa sorte para vocês, que vocês tenham carreiras e vidas maravilhosas daqui para frente. Fábio, tem mais perguntas para passar? Sem mais perguntas, encerramos.